galera, sejam bem-vindos a mais uma aula da Ion School Online. E essa aqui é a nossa 8ª aula a respeito das cartas paulinas. Hoje nós vamos falar a respeito da segunda carta escrita por Paulo, pelo menos que se tem conhecimento. Entre todas as 13 cartas que nós temos dele no cânon bíblico, este aqui então seria o segundo documento mais antigo do Novo Testamento. O primeiro sendo Gálatas e o segundo sendo esta carta, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. A cidade de Tessalônica, onde hoje é a atual Salônica, fica muito perto da antiga cidade de Terma. Alguns vão dizer até que a cidade de Terma é a cidade que se transformou em Tessalônica, lá no Golfo Termaico, ao norte do Mar Egeu. Essa cidade, Tessalônica, se tornou a capital da Macedônia em mais ou menos 168 a.C. Então, por sua importância, lá nos dias de Paulo, a população dessa cidade chegou a 200 mil habitantes, que para aquela época é muito significante. A cidade tinha seu próprio governo e também lá tinha uma grande colônia judaica. Quando Paulo chegou a Tessalônica, ele tinha percorrido mais ou menos 160 quilômetros, saindo de Filipos e indo até Tessalônica. Então, já entrando na autoria deste livro, o apóstolo Paulo se identifica duas vezes dentro dessa carta, uma vez no capítulo 1, versículo 1, e outra vez no capítulo 2, versículo 18, falando que ele mesmo, Paulo, era quem estava escrevendo. Além de Paulo, nós vemos que Silvano, que é Silas, e Timóteo também escreveram essa carta com Paulo, eles que eram os seus companheiros de viagem, em especial aqui durante esse tempo, na segunda viagem missionária que eles fizeram, quando eles fundaram a igreja de Tessalônica. E essa autoria paulina, ela não havia sido questionada por ninguém até pouco tempo, quando alguns críticos mais radicais começaram a olhar a carta e querer achar cri-cri de que a carta não era de Paulo. Mas contra esses críticos, nós temos muitas evidências em favor de Paulo, como por exemplo o fato de que Paulo diz que ele é quem está escrevendo a carta, ou a perfeita correlação entre os fatos descritos aqui e aquilo que Lucas escreve lá em Atos 16:18 a respeito do que aconteceu. Nós também poderíamos sugerir os muitos detalhes íntimos a respeito da vida de Paulo descritos nessa carta, além das várias confirmações históricas extra-bíblicas que vão afirmar que Paulo realmente é quem escreveu essa carta, como por exemplo, o cânon de Marcião, aquele herege que juntou aquele cânon dele mesmo, ele dizendo quais eram as escrituras inspiradas. Ele fez isso por volta de 140 depois de Cristo. E ele mesmo já dizia que essa carta era de Paulo, por isso que ele aceitou ela. E para falar sobre a datação dessa carta, nós vamos sugerir 50 a 51 depois de Cristo, porque essa carta aos Tessalonicenses teria sido escrita lá em Corinto. E como a carta às igrejas da Galácia, ou como nós conhecemos a carta aos Gálatas, provavelmente foi escrita entre 49 a 50, essa aqui teria sido escrita logo depois, em 50 ou 51 depois de Cristo. E como nós já vimos, segundo Atos 17, onde vai contar a respeito da viagem de Paulo a Tessalônica, nós vamos ver que Paulo ensinou dentro da sinagoga durante 3 finais de semana. E lá ele falava sobre a escritura, ensinava os judeus, tentando explicar para eles como o Messias, o Cristo, ele deveria sofrer, morrer e ressuscitar. Mas como os judeus daquela cidade ficaram com tremendos ciúmes de Paulo e queriam o mal dele, o que eles fizeram? Foram até a casa onde ele estava ficando, invadiram a casa de Jason. Como Paulo e Silas não estavam lá, eles pegaram Jason, pegaram os amigos deles, levaram todos eles para a cidade, começaram a agitar a multidão falando que eles precisavam morrer. Mas como Jason era um cara influente na cidade, financeiramente também, ele acabou sendo solto. Mas enquanto isso, o restante das igrejas já estavam pegando Paulo e Silas e mandando eles embora da cidade para que eles não morressem. Quando nós vemos aqui nas escrituras falando a respeito de Paulo ensinando na sinagoga durante 3 finais de semana, isso não automaticamente significa que Paulo só esteve lá durante 3 semanas, porque nós vamos ver também que Paulo em Tessalônica, ele também trabalhou para trazer o sustento para si, para aqueles que estavam com ele, para não ser peso para a igreja local. Então muitos estudiosos vão concordar que é muito possível
possível que Paulo não estivesse lá somente por 3 semanas, mas que foi quando ele começou a ensinar lá na sinagoga, depois de 3 semanas foi que ele precisou sair da cidade. E diga-se de passagem que fugindo, até mesmo quando nós estudamos um pouco da cultura greco-romana, nós vamos ver que os filósofos provavelmente estavam perseguindo Paulo. E além dos judeus, eles estariam dizendo que Paulo era um filósofo, um líder religioso, falseta, porque ele teria saído da cidade na calada da noite, fugindo, com várias questões políticas em aberto, sem contar que para eles, essas questões morais que Paulo falava a respeito dentro da cultura, não eram vistos como um problema. Para eles não era uma questão de problema moral o fato deles terem relações sexuais fora do casamento. Para eles era aceitável. Então depois disso tudo, depois de algum tempo, Paulo, preocupado com a igreja que tinha ficado, já que ele saiu fugido, no meio daquela confusão, sem saber o que tinha acontecido com eles, ele vai nos contar aqui na carta dizendo que ele tentou voltar para eles algumas vezes, mas não conseguiu retornar. Então o que ele fez? Mandou Timóteo de volta lá para Tessalônica para ter certeza que todos eles estavam bem. Então essa carta foi escrita justamente quando Timóteo retornou, encontrou Paulo e contou para ele as novidades a respeito da igreja. Eles estão bem, provavelmente aqui as notícias foram: ei, eles são novos convertidos, mas eles estão bem, vai dar tudo certo no final. Paulo senta e escreve essa carta para encorajar eles naquilo que falta na fé deles. E aí o versículo chave dessa carta, eu coloquei 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 5, onde Paulo vai dizer assim para a igreja: a vontade de Deus para vocês é essa, a vossa santificação. Por isso afastai-vos da imoralidade sexual, e cada um de vós saiba como controlar ou manter o próprio corpo em santidade e em honra, não na paixão dos desejos como os gentios fazem, porque no final das contas eles não conhecem a Deus. A ênfase da carta é dar encorajamento e render graças a Deus pela fé dessa igreja gentílica e encorajar eles acerca da vida cristã. Essa sendo a ênfase da carta, mesmo assim nós encontramos vários outros motivos ou propósitos para essa carta ter sido escrita. Nós podemos encontrar pelo menos 9 propósitos dentro dessa carta do porquê Paulo está escrevendo. Primeiro, ele queria encorajar a igreja, depois responder às falsas alegações ou acusações contra ele, consolar o rebanho que estava sendo perseguido, expressar sua alegria pela fé deles, lembrar eles da importância da pureza sexual, pureza moral, condenar o estilo de vida preguiçoso, corrigir também uma compreensão errada que eles tinham acerca dos eventos proféticos ou escatológicos, o pensamento deles a respeito da volta de Jesus, também diminuir algumas das tensões que estavam acontecendo dentro do rebanho e, por último, exortar esse rebanho, essa igreja, nas questões básicas da vida cristã. Então, para entendermos melhor esse livro, vamos entrar no nosso esboço, começando com o capítulo 1, versículo 1, até o versículo 10, onde nós vemos a apresentação e a ação de graça de Paulo. Aqui, nessa carta, Paulo vai fazer a apresentação mais breve que ele faz em todas as suas cartas, e logo depois disso ele já começa com a ação de graças, que ao mesmo tempo acaba sendo um tipo de descrição do relacionamento do apóstolo Paulo com a igreja de Tessalônica. Aí essa ação de graça que Paulo está fazendo logo vai se transformar num tipo de memória de quando eles se converteram, e essa porção vai servir para enfatizar 4 coisas. Primeiro, o papel de Paulo e do Espírito Santo na conversão deles. Depois, para mostrar que assim como Paulo, que imita a Cristo, eles também passariam, como já passaram, por tribulações e perseguição ou sofrimentos, da mesma maneira que eles experimentarão regozijo e alegria no Espírito Santo. Terceiro, nós vemos que a notícia a respeito da conversão deles chegou a Corinto antes mesmo de Paulo chegar lá. A quarta ênfase que nós vemos é que na conversão dos gentios inclui se afastar ou rejeitar todos os falsos ídolos que antes eram servidos e adorados, e a construção de uma esperança interna em relação à volta de Jesus. E é exatamente isso que nós vemos no versículo 10. Paulo falando que eles carregavam isso dentro de si. A expectativa do retorno do Filho, a quem Deus ressuscitou de entre os mortos. Esse Jesus que nos livra da ira vindoura. Depois no esboço capítulo 2, versículo 1 até o 2, versículo 12, nós vemos Paulo falando a respeito do seu próprio ministério.
ministério, porque aqui é onde ele vai se defender das falsas acusações a respeito de si e do seu ministério, já que ele estava sendo acusado de ser um mercenário, ou de se aproveitar daquela igreja para ganhar fundos ou arrecadar dinheiro para si mesmo. E Paulo faz essa defesa a respeito de si, não porque ele precisava, mas para o bem daqueles que liam essa carta. É bem legal que dos versos 7 ao 12 nós vamos ver que ele até utiliza 3 imagens ligadas à família para se referir a esse relacionamento entre eles. No 7 ele vai falar mais ou menos assim: nós fomos bondosos entre vocês como uma mãe. No 9 ele vai chamar eles de irmãos. No 11 ele vai dizer que ele tratou eles da mesma forma que um pai trata dos seus filhos. Tudo isso porque ele estava no meio deles para pregar Jesus Cristo, para que houvesse salvação, não para que ele ganhasse algo em troca. Depois do nosso esboço, capítulo 2, versículo 13, até o 2, versículo 16, nós vemos mais ação de graças e a respeito do sofrimento. Olha só como essa parte aqui parece um eco lá do capítulo 1, do 4 ao 6, como se fosse uma continuação da ação de graça que ele já estava dando. No começo, a ação de graça dele era em relação à salvação deles, mas aqui a ação de graça de Paulo é em relação ao sofrimento. E Paulo vai relacionar a fonte do sofrimento deles, sendo seus concidadãos gentios, lembrando a respeito dos seus concidadãos, os judeus. Enquanto vocês sofrem na mão dos gentios, eu sofri na mão dos judeus. Paulo vai aproveitar aqui para dar uma cutucada nos judeus e dizer: porque eles que mataram Jesus, e são eles que são inimigos da fé, são eles que não querem que eu saia pregando o evangelho. No versículo 15 ele fala assim, desse jeito: eles mataram o Senhor Jesus da mesma forma que eles mataram os profetas e nos perseguiram. Esses caras não agradam a Deus, eles são inimigos de todos os homens. Aí no nosso esboço do capítulo 2, versículo 17 até o 3, versículo 10, nós vamos ver Paulo falando a respeito de si mesmo, de Timóteo e sobre os Tessalonicenses, esse relacionamento entre eles. E é exatamente isso que ele vai fazer durante vários parágrafos. Paulo vai falar a respeito de como ele sentiu, como se ele tivesse sido privado de estar com os Tessalonicenses. Então, o primeiro do capítulo 2, 17 a 20, ele vai falar a respeito das suas próprias tentativas de voltar e encontrar os Tessalonicenses. Nos versículos 18 a 20, ele vai dizer assim: eu, Paulo, quis visitar vocês não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos impediu, seja lá de que forma isso estava acontecendo, se por meio de empecilhos espirituais ou perseguições, mas Paulo estava sentindo como se realmente houvesse uma ação contra eles para que eles voltassem e edificassem a igreja em Tessalônica. Aí do capítulo 3, do 1 ao 5, ele vai falar a respeito de como ele enviou Timóteo justamente para ver como eles estavam, já que ele imaginava que eles estavam sofrendo, sendo perseguidos. Depois do capítulo 3, do 6 a 10, ele vai falar sobre o seu alívio, sobre como ele se sentiu, como Timóteo voltou e contou para ele, e agora ele estava aliviado, porque agora ele ouviu a respeito do vosso amor e da vossa fé. E isso tudo vai finalizar com mais ações de graça. Ele vai dizer assim: pois quanta gratidão podemos expressar a Deus por vós, diante da grande satisfação com que nos alegramos por vossa causa, diante do nosso Deus, rogando sempre, noite e dia, para que nós possamos ver o seu rosto novamente e assim suprir o que está faltando na vossa fé. Guarde esse suprir o que está faltando na vossa fé, que já já ele vai voltar para esse assunto. Aí no nosso esboço, capítulo 3, versículo 11 até o versículo 13, nós vamos ver uma oração que Paulo fez. E ele fez essa oração justamente pelas coisas que ele vai falar agora, daqui em diante, sobre santidade, sobre o amor, sobre a vinda de Jesus. Do 11 a 13 ele vai dizer assim: que o próprio Deus nosso Pai e Jesus nosso Senhor preparem o nosso caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e transbordar em amor, uns para com os outros, e transbordar o nosso amor por vós, para fortalecer o vosso coração, tornando-vos irrepreensíveis em santidade, diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Que esse amor cresça no meio de vocês, e no nosso coração por vocês, e no coração de vocês por nós, para que nós venhamos nos manter em santidade, amando ao Senhor Deus diretamente, acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, amando uns aos outros, e dessa maneira nós iremos, tanto nós quanto vocês, nos apresentar irrepreensíveis no dia que Jesus retornar, nos apresentando ao Pai. Aí no nosso esboço, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 8, Paulo vai falar sobre a
imoralidade sexual. Nessa sessão, então, nós vamos ver uma mudança. Paulo vai começar a falar justamente das coisas que estão faltando na fé deles. E o primeiro item que está faltando, e é o que ele vai tratar agora, é a pureza sexual. Ele vai lembrar eles aqui agora de que quando o Senhor Jesus chamou eles, ele chamou para que eles vivessem uma vida santa, com uma vida sexual monogâmica, um homem sendo marido de uma só mulher. E aí do versículo 3 ao 5 ele vai dizer assim, que é também o nosso versículo-chave: a vontade dele é a vossa santificação, por isso afastai-vos de toda imoralidade sexual. Cada um de vós saiba manter o seu próprio corpo em santidade e em honra, não nas paixões dos desejos, como se vocês estivessem fazendo igual os gentios fazem, porque eles não conhecem a Deus, mas vocês conhecem. Então guardem o seu próprio corpo, vivam de maneira pura, porque isso auxilia vocês no crescimento da fé. Depois no esboço, capítulo 4, versículo 9, até o versículo 12, ele vai falar sobre o amor e sobre o trabalho. O que Paulo vai falar aqui é a respeito do amor mútuo, de que era necessário eles cuidarem uns dos outros, até mesmo para que eles não se tornem pesados uns para os outros. Como é que isso acontece? Sendo preguiçoso, fazendo com que outros tenham que cuidar das suas coisas. E até mesmo quando você fica cuidando dos negócios de outras pessoas, cuidando da vida dos outros. Ele vai dizer assim do 10b até o 11: irmãos, também vos exortamos a que vos aperfeiçoeis cada vez mais, procurando viver em paz, tratando cada um dos vossos assuntos e trabalhando com as próprias mãos. Pare de ser um peso para a comunidade, pare de ser um peso para as pessoas ao seu redor. Depois no esboço, capítulo 4, versículo 13, até o versículo 18, ele vai falar sobre o futuro dos irmãos cristãos que haviam morrido. De certa forma, nessa sessão, nós vamos ver quão breve foi o tempo de Paulo lá com os Tessalonicenses. Porque eles haviam ouvido abundantemente a respeito do retorno de Jesus, mas agora num contexto da morte de alguns dos irmãos da igreja, provavelmente por causa de perseguição, alguns começaram a indagar ou a questionar o que é que aconteceu com esses irmãos que morreram. A resposta de Paulo é dada aqui do 14 ao 17, falando o seguinte: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus Cristo, vai trazer com ele todos esses que já faleceram. E afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para ver a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já morreram, porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com um grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então não se preocupe com eles que morreram, eles estão com o Senhor, e quando o Senhor retornar, eles virão com ele, e nós os encontraremos no ar, e nós viveremos juntos para todo sempre. Aí no capítulo 5, versículo 1 até o 5, versículo 11, Paulo vai continuar ou vai falar de uma maneira diferente agora a respeito da vinda de Cristo. Então, sabendo aqui da ansiedade, da questão que estava acontecendo no meio da igreja em relação ao retorno de Jesus e aqueles que haviam morrido, ele vai acrescentar algumas palavras para encorajar eles, falando a respeito da vinda de Cristo e a participação dos santos ou dos eleitos nisso. Talvez seja bem interessante eu dizer isso aqui, que mesmo que muitas vezes a gente leia essa porção das Escrituras como sendo uma advertência, ela pretende ser muito mais um encorajamento para uma igreja sofredora do que uma advertência. No versículo 2 ele diz: pois vós sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. No 4 e 5 ele vai dizer: mas vós não estáis em trevas, de modo que aquele dia venha surpreender vocês como um ladrão. Porque vocês são filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos filhos da noite nem das trevas. A vinda do Senhor não irá nos surpreender, em outras palavras. Aí no 9 e no 10 ele vai dizer assim: por quê? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo morreu por nós, para que quer atentos ou vivos, quer dormindo ou mortos, com ele nós vivemos. E sabendo de tudo isso, ele continua agora no versículo 11: aconselhai-vos e edificai-vos mutuamente, gere esperança, gere alegria
Gere expectativa. Espere o retorno de Jesus, pois ele virá. Depois do nosso esboço, capítulo 5, versículo 12, até o 5:22, ele vai trazer as exortações finais. Nos versículos 12 e 13, Paulo vai encorajar eles a respeitarem e a honrarem seus líderes. Isso por causa do trabalho desses pastores e líderes em relação à congregação. Depois dos versículos 14 e 15, ele vai encorajar os relacionamentos saudáveis dentro da comunidade, dizendo assim: vos exortamos a aconselhar os indisciplinados, consolar os desanimados, amparar os fracos e ter paciência para com todos. Aí do 16 ao 18, ele vai exortar ou estimular eles em relação ao básico da piedade cristã. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, sede gratos por todas as coisas, não apagueis o espírito, não desprezai as profecias, mas examine cada uma delas, retenha o que é bom, porque nem tudo que é profetizado ou entregue a alguém como para exortar, para edificar, para admoestar, nem tudo é bom. Então coloque todas essas palavras, todas essas profecias diante das escrituras e compare se as palavras de Deus e as palavras do profeta se encaixam. Caso elas se contradigam, sempre fique com as escrituras. E eu acho legal também passar para vocês como uma forma de experiência. É importante que nós venhamos encorajar profecia no nosso meio, como uma dádiva e um dom de Deus para a edificação da igreja, mas quando palavras forem tragas a você, a primeira base para que essa palavra tenha que se encaixar é a Bíblia. Se ela não se encaixar, então já rejeite. Se ela se encaixar, passe para o próximo crivo. O que está sendo dito condiz com aquilo que eu tenho experimentado com Deus, aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, aquilo que eu tenho discernido e experimentado do Espírito na minha experiência, na minha história, na minha intimidade com Deus. Caso seja necessário, ignore. Caso possa fazer sentido, coloca ali na prateleira, deixa lá guardado. Um dia talvez venha fazer sentido, ou talvez não, mas não construa sua vida em cima de palavras proféticas que vieram de outras pessoas, além das escrituras e além da voz do Espírito na sua comunhão com Deus, mesmo que isso possa ser muito subjetivo. Qualquer um pode dizer Deus me disse. O que eu estou tentando dizer é, até mesmo que você acredita e pensa e vive e experimenta, precisa também passar pelo crivo das escrituras. E por isso que o Paulo vai encorajar: retenha o que é bom. E por último, no esboço do capítulo 5, versículo 23 até o versículo 28, nós vamos ver uma oração e as saudações finais. Essa oração final de Paulo parece que vai recapitular um monte das coisas que ele acabou de ensinar e escrever para eles, como do versículo 23 a 24, ele vai dizer assim: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porque quem vos chamou é fiel e é ele também quem fará o que precisa ser feito. E é assim que Paulo vai finalizar sua carta aos Tessalonicenses, cumprimentando os irmãos de forma geral, pedindo que eles venham se cumprimentar com o ósculo santo. Dê um beijo em todo mundo aí para mim, e vai abençoar eles, orando para que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. E dessa mesma maneira nós vamos ficando por aqui, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. E nós nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe.